pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Agora temos um canal no YouTube para nós usarmos mais esse instrumento, mais essa tecnologia para podermos expandir o reino de Deus. E desde já gostaria que você se inscrevesse, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e também acione ali o sininho, né? E também, se for possível, compartilhe, né, os nossos vídeos para que assim nós possamos alcançar o máximo de pessoas que pudermos. Nós estamos vivendo um tempo onde precisamos usar os meios tecnológicos, então esse trabalho que eu estou desenvolvendo depende muito da sua participação e também do seu auxílio. E hoje eu gostaria de refletir com você um versículo da palavra do nosso Deus, que é muito conhecido nas Escrituras Sagradas, inclusive muito usado para tema de muitas canções, de muitas poesias. E é um versículo que está lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17. Eu gostaria de ler para você, com você, e depois nós estaremos falando um pouquinho sobre o seguinte tema: quem é você em tempo de crise? Porque, meus queridos, em tempo de fartura, é muito fácil nós termos um comportamento bacana, né? Mas em tempos de crise, qual tem sido o nosso comportamento diante de Deus, principalmente, diante da família, diante da sociedade, diante de todas as pessoas? Qual tem sido o nosso comportamento, por exemplo, nesse tempo presente, nessa data, no dia de hoje, né? Pois estamos vivendo essa situação do Covid-19, essa pandemia do coronavírus, uma situação que tem se agravado a cada dia e tem trazido para as pessoas muito medo, né? Muita dificuldade de enfrentar essa situação. Mas o meu propósito nessa tarde é justamente ajudar você, à luz da palavra de Deus, a entender essas situações, por que elas acontecem e como nós lidarmos com situações como essas. Não se esquecendo de continuar servindo ao nosso Deus e continuarmos sendo pessoas felizes e agradáveis, né, em todos os setores da nossa vida. Então o profeta Abacuque, ele diz no capítulo 3 do seu livro, no versículo 17, diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, e mesmo falhando a safra da azeitona, não havendo produção de alimentos nas lavouras, e nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos. O versículo 18: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Meus queridos amigos, quando nós olhamos para Abacuque, nós contemplamos Abacuque vivendo num contexto de muita dificuldade também. Se nós formos pesquisar a respeito desse profeta, ele foi contemporâneo do profeta Jeremias, aproximadamente viveu uns 500 a 700 anos antes de Cristo, de 500 a 600 a 700 anos antes de Cristo, e ele estava justamente vivendo uma crise onde Nabucodonosor estava prestes a capturar o seu povo, o povo de Israel, e levar para a Babilônia, como aconteceu, né? Como nós sabemos que aconteceu. Lá eles ficaram durante 70 anos, mas antes disso acontecer, Deus já mostrava que esse cativeiro babilônico para o profeta Abacuque. Então, diante dessa situação, ele se preocupou muito e começou a questionar a Deus por que isso aconteceria justamente na vida do povo de Deus. E se você pegar o capítulo 1, capítulo 2, você vai ver ele fazendo vários questionamentos para o Senhor a respeito da situação que ele estava enfrentando. Mas no final, no capítulo 3, se você observar, e justamente no versículo 17 e 18, ele vai reconhecer tudo isso glorificando a Deus. Primeiro ele fala sobre a figueira, depois ele fala sobre a videira, também ele fala sobre a azeitona, depois ele fala sobre as ovelhas, os mantimentos. E nas palavras de Abacuque, mesmo que faltasse tudo isso em sua vida ou na vida do seu povo, ele continuaria exultando o nome do Senhor. Então, meus queridos, todas essas coisas, todos esses produtos, né, naturais que Abacuque citou naquela época, representava fartura, representava conquistas, satisfação, alegria e várias outras coisas.
mas ele deixou bem claro que mesmo ele não tendo tudo isso, mesmo assim, ele continuaria exultando o nome do Senhor. E é justamente aí que eu quero chegar. Se você que está vivendo nessa pandemia, durante essa situação terrível, e talvez não só o coronavírus, mas talvez uma outra situação, como por exemplo uma depressão, talvez um câncer, ou uma situação mais complicada, né? Como o câncer, por exemplo, né? Que a gente sabe que cientificamente ou não há cura, né? Só se haver uma interferência de Deus para que haja cura nessa doença. Mesmo se você estiver vivendo situações terríveis como essa, como tem sido a sua fé diante de Deus? Você tem se alegrado no Senhor? Você tem demonstrado segurança no Deus que você serve? Ou a sua fé tem oscilado diante dessas situações? Então, o meu grande propósito aqui nessa tarde é justamente perguntar isso para você, questionar, levar você a refletir sobre essa situação. E lembre-se, meu querido, que na época de Jesus, um dia ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então não adianta nós corrermos de um lado para o outro tentando se escapar ou fugir dos problemas. Eles vão continuar vindo. O grande segredo é não se escandalizar diante deles, mas enfrentá-los e vencê-los em nome do Senhor dos Exércitos. Jesus ele disse: vocês terão aflições. E nem por isso devemos se desesperar, mas tem de bom ânimo, ele fala, porque eu venci o mundo. E em Cristo, meus queridos, nós somos mais do que vencedores. Então que possamos aprender através do profeta Abacuque como se comportar em tempos difíceis, em tempos de pandemia, em tempos de escassez, em tempos de tempestades. Mesmo que falte tudo para a nossa vida física, principalmente a vida física, vamos continuar glorificando o nosso Deus, porque eu tenho certeza, meu querido, que Deus não vai te abandonar. O salmista Davi, em um dos seus famosos salmos, né, ele diz: fui moço, hoje sou velho, nunca vi desamparado um justo, nem sua descendência mendigar o pão. Então pode ter certeza que nada lhe faltará, pois Deus é contigo. Um abraço, fiquem todos com Deus, e não se esqueça, mais uma vez, eu te peço, compartilhe o nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, dá um like aí de gostei, para nos ajudar nesse trabalho. Eu tenho certeza que você fazendo isso, nós alcançaremos muitas vidas através desse meio tecnológico. Que Deus os abençoe.